que a menstruação existe, hein? A menstruação é uma raridade no mundo animal. É uma exclusividade de humanos, de alguns outros primatas, de alguns morcegos e desse animalzinho simpático, chamado musaraño-elefante. Olha a carinha adorável dela, de quem tá dizendo: Ô Gerson, você comprou o absorvente errado de novo. Já falei 1000 vezes que é pra pegar os 100 abas. O que esses poucos animais que menstruam têm de diferente dos outros é que eles precisam lidar com um tipo de parasita bem peculiar. Só no Brasil, todo ano, quase 3 milhões de mulheres vão parar no hospital por causa desse parasita. Os sintomas causados por esse parasita são bem variados e vão desde enjoos e falta de ar até mudanças comportamentais. Esse parasita, que não é bem um parasita, mas sim um órgão com comportamento de parasita, é a placenta. A gravidez é um cabo de guerra entre a mãe, que precisa dos nutrientes que ela ingeriu para sobreviver, e o feto, que também precisa dos nutrientes da mãe para se desenvolver. A placenta é o órgão responsável pela comunicação entre a mãe e o feto. A placenta até usa um DNA de vírus para produzir uma proteína que ajuda a invadir o útero, roubar os nutrientes da mãe e passar para o feto. Essa invasão até acende o alerta do sistema imunológico materno. Mas assim como fazem vermes e parasitas, a placenta também produz um imunossupressor que protege o feto dos ataques do sistema imunológico da mãe. Nesses poucos animais que menstruam, a placenta é mais invasiva do que o normal. Para se proteger dessa invasão, o corpo da fêmea já começa a se preparar antes, mesmo sem saber se vai ter uma fecundação. Todo mês, um tecido que reveste a parte de dentro do útero começa a crescer e ficar cheio de sangue. Esse tecido é chamado de endométrio. Se ocorrer uma fecundação, é no endométrio que vai acontecer a fixação do embrião, que a gente já vai adiantar e batizar de Enzo logo de uma vez. Esse monte de sangue que fica ali no endométrio tá cheio de nutrientes e oxigênio, que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do pequeno Enzo nos primeiros dias da gravidez. Com o endométrio grandão, o Enzo fica feliz porque a mamata tá garantida e a mamãe fica mais protegida da invasão da placenta. Mas se não houver nenhuma fecundação e não for gerado nenhum Enzo, não vale a pena manter o endométrio grandão, porque seria um gasto energético enorme à toa. Sem um Enzo, o endométrio que estava grandão e cheio de sangue começa a se degenerar. Todo aquele sangue que estava lá no endométrio precisa sair por algum lugar. No caso, pelo canal vaginal. É aí que ocorre a famigerada e algumas vezes tão esperada menstruação. Um sinal de que não é dessa vez que mais um Enzo vem sofrer com a gente aqui nesse mundão maluco. Pode-se dizer que a menstruação são as lágrimas de um útero decepcionado por não ter ocorrido uma fecundação. Mas eu vou falar a verdade, eu acho que as lágrimas são meio assim por causa da cólica, sabe? Depois da menstruação, o endométrio volta a ficar grandão. Esse vai e vem do endométrio é chamado de ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem duração média de 28 dias, mas pode variar de 18 a 40 dias. O ciclo é regulado basicamente pela interação entre 4 hormônios. O hormônio folículo estimulante, ou FSH, e o hormônio luteinizante, ou LH, são produzidos por uma glândula localizada na base do cérebro, chamada de hipófise. O FSH e o LH estimulam os ovários a produzirem outros 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Além de controlarem o espessamento do endométrio, o estrogênio e a progesterona também têm receptores no cérebro, o que significa que eles também podem afetar o comportamento humano. No começo do ciclo, logo depois da menstruação, a hipófise começa a liberar a FSH, que estimula a produção de estrogênio. O estrogênio é o responsável por aumentar a quantidade de células e vasos sanguíneos no endométrio, preparando o útero para a chegada de um Enzo e para a invasão da placenta. Nessa fase do ciclo, as pessoas portadoras do útero tendem a ser menos impulsivas.
Isso pode estar ligado à ação do estrogênio no cérebro, já que ele aumenta a conectividade entre os neurônios do hipocampo, que é a área do cérebro relacionada à formação de memórias curtas e tomadas de decisão. O estrogênio também aumenta a força dos músculos e dos tendões, o que explica a maior motivação de mulheres para praticar atividades físicas nesse período. Além disso, o estrogênio aumenta a sensibilidade do corpo a CCK, um hormônio que dá aquela sensação de saciedade depois de comer alguma coisa. Além de toda a alegria produzida pela prática de exercícios e pela alimentação mais saudável, o estrogênio também age diretamente no humor. A serotonina é um mensageiro químico que aumenta a sensação de alegria e bem-estar, e o estrogênio aumenta a sensibilidade do cérebro à serotonina. O estrogênio também estimula a produção de LH. O LH, por sua vez, estimula a produção de 2 hormônios nos ovários, a testosterona e a progesterona. A testosterona é um hormônio que, dentre outras coisas, aumenta a libido sexual. Nessa fase do ciclo, as mulheres tendem a ter mais desejos e fantasias sexuais e até a usar mais maquiagem. Lá pelo 14º dia do ciclo ocorre o pico de LH, que induz os ovários a liberarem um óvulo pronto para ser fecundado e dá origem ao Enzo. Esse processo é chamado de ovulação. O ciclo menstrual faz todo sentido evolutivo. A testosterona começa a aumentar a libido sexual justamente quando a pessoa está próxima de ovular e entrar no período fértil. Depois da ovulação, lá pela 3ª semana, os níveis de estrogênio caem drasticamente e com ele vão todos os efeitos positivos. Agora é a vez da progesterona entrar em ação. Ela interrompe o crescimento do endométrio, mas mantém ele grandão e esperando a chegada do Enzo. Assim como o estrogênio, a progesterona também tem receptores no cérebro e em outras partes do corpo, mas os efeitos da progesterona não são tão legais assim. A progesterona amplifica a resposta do corpo ao estresse. O estresse, por sua vez, aumenta a produção de progesterona. Quanto mais estresse, mais progesterona. Quanto mais progesterona, maior a sensibilidade ao estresse. A progesterona também faz com que haja menos eliminação de água, aumentando a retenção de líquidos. Em alguns casos, essa retenção de líquidos pode causar incômodos e dores nas mamas. Depois que ela é metabolizada, a progesterona gera uma substância que no cérebro tem o mesmo efeito de drogas depressivas, como o álcool e sedativos. Todos esses efeitos da progesterona são típicos sintomas da tensão pré-menstrual, conhecida popularmente como TPM. Eu sei, você pode estar ouvindo isso e pensando, eu sou exatamente assim, tem que acabar a progesterona. Ou não. O estilo de vida, o estresse do dia a dia e a saúde física no geral têm um efeito muito maior na alteração do humor do que esses hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Portanto, isso tá longe de ser uma regra. A dieta também pode amenizar ou piorar os sintomas da TPM. Por exemplo, o ferro e o zinco estão envolvidos na produção de serotonina. Então, o consumo de vegetais ricos em ferro e zinco pode diminuir os efeitos da TPM. Já o potássio dificulta a eliminação de água pelos rins, aumentando a retenção de líquidos. Como a progesterona também aumenta a retenção de água, é melhor evitar a ingestão de alimentos ricos em potássio no período pré-menstrual. No final do ciclo, os ovários deixam de produzir progesterona. Se houver fecundação, a placenta é quem vai produzir quantidades enormes de estrogênio e progesterona para manter o endométrio grandão para a felicidade e bem-estar do Enzo. Mas sem um Enzo, o endométrio começa a se degenerar. Essa destruição do endométrio faz com que aumentem os níveis de prostaglandina, uma substância que é atraída por lesões e que causa contrações musculares involuntárias. Essas contrações tornam mais fácil a eliminação das células mortas do endométrio, mas tem um doloroso custo: as cólicas menstruais. Porque quando uma parte do teu corpo está se degenerando, tudo o que você precisa é de dolorosas contrações musculares involuntárias, não é mesmo?
E assim, o ciclo recomeça, com o FSH e o estrogênio voltando a entrar em ação para deixar o endométrio grandão de novo à espera do Enzo. Esse ciclo é muito mais comum hoje do que há 100 anos. É que a menstruação é interrompida durante a gravidez e o período de amamentação. Devido à grande quantidade de filhos, as mulheres do começo do século XX menstruavam cerca de 40 vezes durante toda a vida. Caramba! Já as mulheres de hoje, com bem menos filhos, menstruam 10 vezes mais, cerca de 400 vezes durante a vida. A gente ainda não sabe todos os efeitos causados por essas alterações dos hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Em cerca de 30% dos casos, há algum tipo de problema relacionado à menstruação. A progesterona e o estrogênio são os principais componentes das pílulas anticoncepcionais. Muitas mulheres utilizam esse método contraceptivo sem nenhum tipo de acompanhamento médico. O uso contínuo desses hormônios pode causar alguns problemas, como o maior risco de trombose em mulheres fumantes, com problemas de obesidade e com casos de trombose na família. O estudo científico da menstruação é super recente, não tem nem 100 anos. Ainda há muito a ser feito. Como saber mais sobre os efeitos do estrogênio e da progesterona e incluir nesses estudos comportamentais do ciclo menstrual outras populações que também menstruam, como homens transexuais. Enquanto a ciência avança para tentar desvendar padrões gerais da menstruação, é possível explorar e tentar entender o próprio padrão menstrual. Para isso, existem diversos aplicativos de acompanhamento do ciclo menstrual. A gente vai deixar na descrição do vídeo links para os 2 mais famosos que estão disponíveis em português. Assim, você consegue estimar se quem está agindo mais é o apreciado estrogênio ou a indesejável progesterona. E também se o seu endométrio está grandão à espera da invasão do possível Enzo ou se ele está perto de se autodestruir para iniciar um novo ciclo. Esse aí é o Everton, ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Paulo Galdino junto com a Maria Beatriz, que ganha uma homenagem dele no dia 24 de novembro. Diz o Paulo: meu amor, no dia 12 de abril de 2020 os planetas se alinharam. Com você, a existência é mais divertida. O ar em meus pulmões é doce e meu coração bate feliz quando te vê. Obrigado por tudo, Maria Beatriz. Estamos apenas começando a nossa história. Eu te amo com todo o meu coração. Do seu eterno amor, Paulo Galdino. Beijo, gente. Obrigado.